Gente, é, eu vou mostrar aqui para vocês onde que a gente está. Eu já gravei as aulas 1, 2, 3. Foi o primeiro grupo de aulas, foi da aula da semana 05. No dia 12, eu ia cobrir 4, 5, 6. E a gente cobriu. Então, na aula 3, no dia 19, ou seja, essa sexta-feira, a gente vai ter datação, sistemática morfológica molecular, no capítulo 9, taxonomia, e no capítulo 10, herança primária. Herança primária eu vou dar para vocês online. Então, eu pretendo agora, hoje, gravar o capítulo 7, datação. E o próximo filme vai ser o capítulo 8, o próximo o capítulo 9, e na sexta-feira a gente aí vê a herança primária. Bom, então, hoje é a primeira aula, né, do aula 3, parte 1. Então, capítulo 7, datação. A gente, no fundo, está falando sobre paleoantropologia, paleoantropologia, né? E para esses conceitos, paleoantropologia, a gente tem que saber a data em que o nosso fóssil foi encontrado. Só que os fósseis em si, eles são preciosos demais para serem acessados diretamente, né? Ainda mais se você tem que destruir o osso. Mas uma das grandes coisas da África é que você tem muito vulcão. Lembrando para vocês, subiu as montanhas do meio, começou a fazer chuva orográfica no litoral leste, né? Aí subiu a segunda cadeia de montanhas, né? E você tem ali no meio a formação do vale, né? The Great Rift Valley, né? Então, o grande vale que tem ali no centro da África e que vai da África do Sul até a Somália, ele tem. E você tem a formação de Madagascar 2. Você tem Madagascar, que se separou há uns 20, 30 milhões de anos atrás, e agora você tem Madagascar 2, está separando agora, né? Então, esse grande vale vai abrindo, né? E formam vulcões, né? Por quê? Porque a magma está vindo lá de baixo, né? E essa magma vai alimentando e vai separando. Então, o destino final dessa ponta da África é se separar do resto do continente africano e formar uma grande ilha comprida que vai ser Madagascar 2, né? Vai ter Madagascar e Madagascar 2. E, é, é, e isso aí leva muito vulcanismo. E os vulcões são interessantes porque os vulcões é muito fácil acessar o, a idade deles, né? A idade das cinzas, né? Porque quando a lava se forma, ela explode, e aí pequenas gotículas esfria e cai como uma cinza, né? Cenizas, né? E lá na Argentina, né? E no Chile, né? Então, cinzas que caem do céu e cobrem uma vasta área. Essas cinzas aparecem, né? Origem vulcânica, no meio do substrato. Em inglês se chama tuff. Então, aqui a gente tem tuff one, uma explosão, e aí um hominídeo morto, né? 1,05 milhões de anos atrás. E você tem uma tufa, né? Uma camada de cinza que foi depositada há 1,1 milhão de anos atrás. Então, veja, ele está acima dessa camada, né? Que é o que está embaixo é mais antigo. Aí, depois de algum tempo, o esqueleto foi fragmentado e, né, porque decompôs, aí vieram os carnívoros e morderam. Os ossos ficaram lá e foram cobertos por sedimentos e, posteriormente, tem um outro vulcão que explode de novo e cai cinzas em cima e você tem a tufa 2 que se formou. Isso aí é 1 milhão de anos atrás. Então, quando você chegar e encontrar o fóssil, você vai ver que a tufa 1 tem 1,1 milhão de anos atrás. E a tufa 2 tem 1 milhão de anos atrás. Aí você estima que está entre os dois, então deve ser mais ou menos no meio, né? 1,05 milhões de anos. Então, enquanto que os fósseis não podem ser acessados diretamente,
as datas antes, imediatamente depois, tem uma culpa, você está assim embaixo, que isso ainda está como sendo enterrado em algum momento dos dois limites superior e inferior. Então, essa datação é uma datação absoluta, porque a gente diz exatamente quando aconteceu, né? Mas tem dois tipos de datação, a relativa e a absoluta. A diferença entre elas é que a absoluta, usada por essas técnicas de medir radioisótopos, né? Ela é, né, o tempo é medido exatamente. Enquanto que na datação relativa, você olha os pontos e fala que está embaixo é mais antigo do que está em cima. E se sabe. É, então a gente sabe que vem antes e depois, né? Ah, veio bem antes, veio bem depois, mas a gente não sabe uma data exata. Bom, uma das primeiras coisas que a gente organizou, inclusive com o Cuvier, propôs que a extinção ocorre usando elefantes, é que quando você olha no registro fóssil, então aqui a gente tem um registro que vai, sei lá, né, desde 16 milhões de anos atrás. Aí você tem a formação dos mastodontes e você tem a formação dos gonfotérios, que tem um tipo de dente diferente, né? Aí, os gonfotérios, eles dão origem a vários outros elefantes, inclusive os elefantes, né, que têm um dente baixo, né? E os dinotérios, né? E dinotérios, né? E eles dão origem aos gonfotérios, né? Com presas, né, espirais, né? E eles são presentes nas faunas, né? A partir de 16 milhões de anos, são bem comuns. E os gonfotérios de presas em espiral, eles se tornam comuns a partir de 8 milhões de anos atrás, né? E aí a gente chega até 10 mil anos atrás, quando você tem, por exemplo, na América do Norte e na América do Sul, você tem mastodontes, e só na América do Norte você tem mamutes. Os mamutes, inclusive, aliás, os mamutes dão origem ao elefante africano, duas espécies, e o elefante asiático, uma espécie, tá bom? As três espécies de elefantes que hoje existem, né, são derivados da linhagem dos mamutes, que são os elefantes pastadores, né? Os gonfotérios e os mastodontes, eles têm dentes de anta. E como eles comem folhas, né? Por exemplo, já foi encontrado um estômago fossilizado de uma, um mamute, né? E ele estava cheio de. Ah, não, desculpa, não mamute, um mastodonte, né? Ele estava cheio, né? Esse aqui, né? Estava cheio de. Realmente tinha comido pinheiro, muito pinheiro. Então dava muita folha e gravetos. Bom, um, os elefantes eles são bem óbvios, né? O Cuvier usou para provar que existe extinção, né? E eles são bem distintos, né? Então você não confunde com nada, né? Tem poucas espécies, então rapidamente a gente sabia quantas espécies tinha de cada. Mas um organismo que tem muito mais poder e interesse, inclusive para a indústria petrolífera, são os foraminíferos, né? Os foraminíferos, eles, além de indicarem se a água está fria ou quente, pela composição de oxigênio 16 e 18, né? Que tem na casca deles, essa né, calcários, aqueles paredões de calcário, quando você olha com o microscópio, só foraminífero. Então a gente tem uma ideia muito grande, é fácil achar, e a gente tem uma ideia muito grande da diversidade, né? E aí a gente usa, né, mas ele se sucede ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, se você tem, né, um fóssil de Fusilaria protense, né, e um fóssil de Fusilaria prospectus juntos, aí você pode supor, né, que essa é essa era aqui, né? Exatamente essa era aqui que é caracterizada pela Fusilinella prospectensis, né? E né, ela
ela te dá bem precisamente, deve ter sido nessa época aqui, né? Que seria né, o lampazano, né? E isso aí é usado, né? Para você, isso é no carbonífero, né? Então, para você achar carvão, para você achar petróleo, essas espécies dizem exatamente onde você cavar, né? Porque se você cavou nessa zona e deu petróleo, entendeu? Então você está na altura certa para encontrar o petróleo. Agora, se você está achando só né, usolínea exímia, então você tá muito cedo, né? Então, você tem que ir um pouquinho mais fundo para você encontrar o petróleo, tá bom? E lembrando para vocês, foraminíferos, na verdade, eles são protozoários, né, que fazem uma conchinha que parece um caramujo, né? E ele tem todos esses isodófilos saindo, né? Então eles filtram a água e pegam. Eles são zooplâncton, né? Eles comem cianobactérias e assim por diante, né? Então, eles grudam com esses isodófilos e trazem. É uma ameba que faz uma conchinha de calcário. E o, o o pessoal, os biólogos que vão trabalhar para a indústria petrolífera, né, os biólogos com formação em paleontologia, né, é um bom emprego, né, você passa o dia avaliando a idade usando bioestratigráfica. Então, é o mesmo princípio que aqui, né, se você encontra esse gonfotério, você sabe que é até 8 milhões de anos atrás. Se é em espiral, é depois de 8 milhões de anos atrás. Se é um mamute, é de 2 milhões de anos atrás. Então, a sobreposição dos fósseis, né, que são fósseis identificados, dá data, é a mesma coisa aqui. Né? E, na África, o que é mais, né, o elefante nem sempre é preservado, né, isso. Só que tem todo registro fóssil abundantemente. A da Copal, porcos eram muito abundantes, né? E até hoje, né? Então, por exemplo, tá vendo esse aqui? O Potamacoeiros porcos, né? Ele é lindo, tá vendo ele? Ele é lindo, ele é um porco castanho, quase vermelho, né? Ele usa maquiagem, né? Várias listas brancas no rosto. Ele tem uma franja branca na barriguinha e aqui para ficar bem bonitinho, né? E tem uma franja branca nas costas e as orelhas também tem uma franja branca, né? Então ele é um pouco super colorido e lindo que é encontrado na floresta, né? Agora, um outro polvo que é encontrado na floresta e principalmente na mata ciliar, né? É esse aí, enorme, né? Ilocoeiros, né? O Ilocoeiros enquanto que o Otamacoeiros, ele é bonitinho, tomando um capeta, sei lá. Esse outro aí é tomando um pouco, né, um javali, né? E é feio que dói, né? Mas... E depois, ainda mais feio, né? Se vocês lembram do Timão do Bumba, não é encontrado em floresta, que esses outros dois, é o Facóceros. Né? Então, o Facócero, ele é encontrado em áreas abertas, ele gosta da savana, né? Ele tem dentes bem grandes, né? E se você olha no registro fóssil, tem essas coisas aqui, olha, Metridiopóreos. Ele é parente do Facócio, mas os dentes parecem mais um elefante. E ó, esse Cubanoqueiros, ele era muito parecido com esse, mas bem maior. Né? Inclusive, aqui também, né, se você olhar, esse aqui é o Meritacoeiros, né? É, grande, né? Então aqui está o Facócio, Timão e Bumba, né? E maior. E esse aqui ainda maior, né? Esse aqui é o Notocoeiros, né? E aqui você tem o Cubanocoeiros, os machos tinham um calombo na cabeça, parece um chifre, tá bom? Eles provavelmente usavam para cutucar os machos quando eles estavam próximos nas disputas, né? Então esse aí parece que foi possuído pelo demônio, né? Tem 3 chifrinhos na cabeça, né? Esses aí eram grandes, nossa, esses aí eram maiores do que esses parentes dos facóceros, né? Maiores do que esse aqui, né? O Ilocoeiros, né? Eles tinham uma, né? 1,20 m de altura, né? Nas costas, né?
Tá quase o tamanho de um rinoceronte pequeno, né? Então, ao longo do tempo, os dentes se sucedem. Por exemplo, o Cubano Coelhos, né? Ele era um pastador, né? Ele tem dentões grandes, de crescimento contínuo, né? Outros são, né? Por exemplo, esses aqui, né? Inclusive o vivente ou potamocoeiros, né? Mas esses porquinhos aqui, eles tendem a ser mais onívoros, né? Então, os dentes são bem diferentes, eles surgem abruptamente e essas espécies duram pouco tempo. Então, aí você sabe de que, por exemplo, se você encontra o Cubanocoeros afarensis, ele ocorre entre 3,8 e 2,9 milhões de anos atrás. Então, você usa os porcos para você fazer a datação relativa na África subtropical. Então, veja, você não tem a data exata, né? Mas você tem uma data estimada. E dessa forma aí também, né? Então, não é datação absoluta, é relativa, né? Você tem um código de barras, que é o fato de que o polo gravitacional ele frequentemente troca. Então, a cada 10, 20 mil anos, o polo magnético troca. Então, aí você tem longos períodos em que ele está só de um lado e depois ele troca. Às vezes ele troca e troca de volta, depois vai, fica um tempão, depois volta. Então, ele vai gerando um código de barras. E aí, quando você cava um buraco, você tem um código de barras e você compara com outro depósito e você aí faz a notação relativa, né? Então, veja, o que está acontecendo ao longo do tempo? Isso aí foi observado porque o sedimento vai sendo depositado e as partículas magnéticas dentro elas vão se alinhando na direção do campo magnético. Então, quando você mede com um aparelho excessivo, né? Você mede o magnetismo, ele está apontando uma direção, depois não, uma direção, depois não. Então, você vê isso aí na rocha sedimentar, né? Só que o legal e interessante é que isso também ocorre quando a rocha lava, ela esfria. Então, é o fato de que os campos magnéticos se invertem, foi primeiro percebido né, quando o Global Challenger, né, o famoso navio oceanográfico, ele foi tirar pedaços do fundo do mar, né? E aí ele percebeu que o fundo do mar é mais novo do Atlântico do que próximo da África e do Brasil, né? Essa é a primeira coisa que ele percebeu. Né? E depois, é, as rochas estão em bandas. E o mais novo é na zona de vulcanismo que tem as montanhas do centro do Atlântico. As montanhas do centro do Atlântico elas são de origem vulcânica, elas estão subindo, que nem os vulcões lá no meio da África, né? Eles estão subindo, né? E porque magma está empurrando lá de baixo. Essa magma vai empurrando no meio e vai abrindo o oceano. Ela vai sendo depositada e depois ela é levada. Então, essa aqui, laranja clara, estava junto com essa aqui, laranja clara. Elas foram empurradas para essas faixas brancas, que por sua vez foram empurradas para essas faixas laranjas. Até então, o momento atual, né? Que está sendo depositado a faixa laranja escura, que provavelmente vai ser separada com outra faixa branca, né? Então, isso aí é o depósito. Então, um, laranja, clarinho, laranja escuro, é uma polaridade magnética normal. Branquinho é polaridade magnética invertida. Então, eles perceberam que o magnetismo trocava de lado e estava associado à idade da rocha. Né? Então, eles perceberam que primeiro que o Oceano Atlântico estava abrindo, né? E outra coisa que eles perceberam é que o magnetismo trocava, né? Isso aí foi usado para você fazer o código de barras. Você aí pega o seu depósito sedimentar, né, faz, e depois você compara com, né, tá numa caverna, né, você faz um buraco, e você vai pegando, e você aí checa o magnetismo, você vai ter um código de barras que você aí compara com outras localidades para você não saber se é mais antigo ou mais novo, né? Então é uma coisa com árvores, né? Um, o pessoal pega árvores e você tem um código de barras dos anos, né? Porque às vezes chove bastante, às vezes chove pouco, às vezes está mais seco, às vezes não tá. Então aí os anéis de uma árvore, eles contam exatamente como é que foi aquela sequência de anos. E você pega árvores modernas, e você vai indo para trás,
árvores mais velhas, árvores mais velhas, aí você tem, às vezes, 10 mil anos, né, de história, né? Aí eles usam isso aí para estimar, né? Um, por exemplo, lá no deserto, onde as coisas se preservam bem, você encontra aquelas cidades, né, abandonadas, né, dos índios amassados, né, que eles construíram, eles plantavam no fundo do canhão, né, inclusive represavam o rio, e aí eles construíam na parede do canhão casas, né? E aí, como que eles construíam? Eles faziam um buraco na parede do canhão e enfiavam um, um pedaço de madeira lá. Isso aí apanhava o próximo andar, né? Então, o próximo andar não estava apanhado no prédio de baixo, estava apanhado diretamente na parede. Eles conseguiam fazer edifícios de 10, 15 andares na parede do canhão. Eles não construíam na parte do cânion, porque o cânion tem água, né? E lá em cima está seco, né? Então, para não ocupar espaço de terra fértil, eles construíram ao longo da parede. Eles tinham cidades verticais. E você tira esses postes de madeira que estão preservados e você sabe quanto tempo durou para construir aquilo. É um código de barras, né? Bom, agora, tudo isso aí que a gente falou é relativo, né? Agora, aqui a gente tem a datação absoluta. A datação absoluta, frequentemente, ela usa radioisótopos, né? Não sempre, mas frequentemente. Os radioisótopos, quando uma rocha se forma, ela tem elementos radioativos, né? Ao longo do tempo, quanto que um átomo pode ficar sem sofrer decaimento atômico durante bilhões de anos, um, o você tem uma chance de que se chama meia-vida, é o tempo necessário para que metade do elemento radioativo tenha decaído. Essa é a meia-vida, né? E depois passa que, se, por exemplo, uma meia-vida, duas meia-vidas, daqui a duas meia-vidas vai ter um quarto do material que tinha originalmente. E daqui a três meia-vidas vai ter um oitavo. E daqui a quatro meia-vidas vai ter um 16, né? Então vai dividindo, né? Vai dividindo, então você sabe pela quantidade de elementos que deveria ter. Pois a rocha que sempre se formou, você sabe quanto tem. E aí você sabe o quanto decaiu, né? Bom, então, um elemento usado muito é o potássio, né? Potássio é, na lava, né, e no vidro obsidiano, que é produto de lava, né, lembrando para você, pega areia, você derrete, você produz vidro, né? Então, vidro vulcânico é areia derretida, a rocha sedimentar de areia derretida, né? Então, a lava, ela derrete os grãos de areia e faz vidro, né? Então, a lava vulcânica, né, ela pode se explodir, né, e ser lançada em forma pequenas gotículas, né, de vidro, né? E aí seria, na verdade, areia, né? E aí ela é depositada como uma fina cinza, né, para uma vasta. E essa, então, numa explosão vulcânica, ou um pedaço de pedra, sai rios de lava e sai o principal, que é a cinza vulcânica, que, como ela tem partículas pequenas, ela consegue pegar o vento e ir para longe, porque uma área é grande. E ela tem potássio, dois tipos, potássio 39 e potássio 40, né? Ao longo do tempo, o potássio 40 se transforma em argônio 40. E aí, o que você faz? Você pega um pedaço de rocha, né? Então, basicamente, você faz, você bombardeia e aí você transforma um potássio 39 em potássio em argônio 39. E aí, o que você faz? Você usa um laser para separar argônio 40 e argônio 39. Seria é, cromatografia de gás, né? E aí você mede a quantidade de argônio 40 para argônio 39, né? Então, lembrando, o argônio sumiu da
rocha, né? Que é um gás sob um sedimento sob pressão, não está mais presente lá. Então, o argônio 40 que você tem foi fruto do bombardeamento, tá bom? Então, o potássio 40 que sobrou, você converte em argônio 40. O potássio 40 que se transformou em argônio, como é um gás, ele já saiu da rocha faz tempo. Então, não confunde as coisas, tá? Então, veja, como que funciona a datação absoluta? Se tem algum evento que zera o relógio, tá? Então, a rocha derreteu, aí zerou, né? O, o, o evento, né? A lava foi produzida e esfriou. Aí tem na proporção que tem nos fundos da Terra de argônio, potássio 40 e potássio 39. Uma proporção mais ou menos fixa, né? E isso é o que é usado para disparar, né? Então, claro, se você tem uma rocha que está enterrada faz tempo, ela perdeu o potássio que ela tinha originalmente, né? Mas se você derrete a rocha, né? E ela vem das profundezas da Terra, ela vem na proporção de potássio 40 e potássio 39, a básica do centro da Terra, né? E aí, conforme o decaimento vai ocorrendo, você vai ter uma ideia de quanto tempo passou, né? Então, agora, bioluminescência usa o mesmo sistema, né? Basicamente, em bioluminescência, o que zera o relógio é a exposição ao sol. Aí, por exemplo, uma rocha, né, existia e sofreu erosão. Aí, o relógio zerado, né, porque foi exposto à luz do sol e aí os elétrons que estavam se acumulando dentro dos cristais são, né, são expelidos, né? E aí esse grão mineral, né, é levado pela água e é depositado em outro lugar. E aí começa a acumular elétrons dentro dos cristais lá da rocha, né? E aí você coleta essa rocha, não deixa entrar luz, põe no potinho escuro, né? Leva para o laboratório e aí né, você espere os elétrons usando laser, né? E aí você espera os elétrons, você vê médio sinal. E aí, é por isso que é bioluminescência, desculpa, é luminescência, né? Princípio, né? O grau de luminescência produzido vai ser proporcional à quantidade de elétrons que foram acumulados. E a quantidade de elétrons aumenta conforme o tempo vai passando. Então, você tem uma ideia de quanto tempo passou. Tá bom? Então, veja. Termoluminescência e Electrospin Resonance Laser. Essas são duas novas técnicas, depende do princípio elétrico. Então, certos minerais ficam excitados a níveis de energia maiores quando irradiada por isótopos naturais de urânio, tório e potássio. As duas técnicas medem esses elétrons que estão armazenados por meios diferentes. Na termoluminescência, o mineral é exposto ao calor e causa elétrons para voltar ao estado basal, emitindo fótons. A intensidade dessa luz dá uma medida da quantidade de elétrons que foram armazenados. Na ressonância dos elétrons, a abundância é determinada magneticamente, tá bom? Então, você pode... Né, então, aqui, na verdade, você tem elementos de urânio, tório e potássio, que pode estar dentro dos cristais, né? De vidro, o que seja, né? Vidro vulcânico, né? E aí, você, ao longo do tempo, né, eles emitem partículas alfa, elétrons, e aí a radiação gama, né? E alguns elétrons ficam capturados, né, no nível energético maior, né? E aí você estima, né? Isso vai aumentando conforme o tempo vai passando, então aí você estima o tempo, né? Outra maneira é esse fission track. O fission track ele mede, porque também, principalmente vidro vulcânico, você toda vez que passa uma
deixa, né, riscos no vidro, né? Então o vidro é zerado quando é derretido e que depois é, ele é marcado, aí você conta quantos fission tracks tem no vidro, né? Então veja, você tem a série de urânio, ela é boa para datas entre 1.000 anos e 1 milhão de anos. É, é, datação óptica, né? Ou seja, eletroluminescência, assim por diante, ela funciona entre, lá, 7.000 anos e 500.000 anos, né? Fission track, ela funciona bem durante um longo período de tempo, entre, sei lá, né, 3.000 anos e vários milhões de anos. Radiopotássio dura bilhões de anos. Ele consegue detectar bilhões de anos, né? A raceminização dos aminoácidos, nós temos levoaminoácidos e destra-açúcares, né? Destra-açúcares, né? Na racemização e nós, então, eles são desse jeito em organismos vivos. Mas ao longo do tempo, depois que você morre, o aminoácido começa a sofrer racemização, e como você tem principalmente levoaminoácidos, então, ou ele muda para destroaminoácidos, e a tendência é ficar meio a meio. Então dá para você estimar a data se você tem algum um osso, alguma coisa que não decompôs, né? Aí você tem aminoácidos para você estimar a racemização, né? Então, principalmente em coisas preservadas em ambiente gelado, né? E entre 1.000 anos e, sei lá, né, quase 1 milhão de anos, eles são usados, né? E radiocarbono é bem legal, ele é radioativo, né? A gente come e respira, né, carbono, né, a gente come coisas e deposita os nossos ossos. E tem na proporção que tem na natureza, né, carbono 14 para carbono 12. Mas quando a gente morre, a gente deixa de incorporar carbono, então aí o carbono 14 vai decompondo, isso aí dá uma ideia de quanto tempo atrás você morreu, né, como o fóssil, né. E radiocarbono, ele é bom, né, só que ele tem um problema. Ele só vai até 100.000 anos atrás, né? Para a gente que trabalha com anatomia, desculpa, com a evolução humana, né, pelo menos a maior parte das espécies ocorre antes de 100.000 anos atrás. Então, radiocarbono é ótimo para arqueologia, mas para paleoarqueologia a gente usa mais radiopotássio, né? Me vejo, radiopotássio não é bom para dados recentes, mas ainda bem que tem radiocarbono e a sinalização de aminoácidos, né? E fissão. Essa fissão ela é boa porque ela vai desde, sei lá, uns 3.000 anos atrás até muito tempo atrás, né? Bom, então a gente junta tudo e joga fora, né? A gente junta tudo quando a gente analisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem a garganta do Dubai, por exemplo. A garganta do Dubai, lembrando para vocês, é um canhão que foi cortado pelo rio Dubai na África, né? Na região lá do Quênia, né? Que a família ali que está explorando faz tempo. Bom, ah, quando a gente olha, né, a gente olha as rochas, então aqui na parede da rocha, né, e a gente tem superposição direta, né, dos sedimentos, né, e aí a gente pode comparar de um lado a garganta do Uruguai com o outro, porque a gente tem as mesmas camadas, né, e a gente inclusive pode fazer litoestratigrafia, né, e comparar os sedimentos, perceber que o meio do rio, por exemplo, está formando, o rio está cortando, e ao mesmo tempo é a região da África em que as coisas estão abrindo, né? Então, a gente pode ver que talvez o sedimento no meio é um sedimento, né, de que aquilo era contínuo, né? Só que aí começou a abrir e caiu o meio para baixo. E aí esse sedimento é o mesmo que esse aqui. Então, uma coisa no fundo do vale pode ser uma coisa mais recente do que esperada aqui do lado, né? Por causa disso, né? Então, e aqui a gente tem superposição direta. Mas a gente pode usar a litoestratigrafia usando, inclusive, quimicamente você determina que essa trufa é a mesma nessa que essa mesma. Estou fazendo isso na África. Eles têm as trufas, né? E eles sabem que vulcões explodiram quando. E a composição da lava é diferente de cada um deles, né? Então, eles,
cinza que ele produz, né? Então eles comparam as tufas de cinzas diferentes para ter uma usar química, né? Para ver qual tufa que é. Tudo isso aí é relativo, tá? Agora, a gente também tem a bioestratigrafia com relação comparativa dos fósseis, quando você encontra fósseis, principalmente dente de porco, aí você sabe, do cubaloqueiros, né? É, potássio argônio, principalmente em lavas que foram esquentadas, ele é fantástico. Então, a gente, porque o relógio foi zerado, né? Então, como tem tufa, a gente usa potássio argônio, né? E, claro, se tem osso e é mais ou menos recente, a gente usa carbono 14, né? Isso aí é absoluto, né? E flúor também, né? A decomposição do flúor, de ossos, de dentes, dá a ideia do tempo, né? Do radioisótopo, né? E depois a gente tem o magnetismo, né? De que aí permite a gente estar revertido, ou estar normal, revertido normal, né? Isso aí tirar o código de base para comparar com outras áreas, isso aí é relativo. E aqui a gente tem uma proporção de isótopos que é proporcional à temperatura. Isso aí te dá paleoecologia, porque você sabe se está mais frio ou mais quente, né? Então aí você junta tudo, né? E aí você usa todas essas informações para interpretar o ambiente em que o fóssil vivia e estava evoluindo, né? Bom, o próximo capítulo vai ser o capítulo 8 e depois o capítulo 9, né? Então, a gente terminou a primeira parte da terceira aula. E eu vou fechar aqui. Então, ó, a gente acabou a datação, a primeira parte da terceira aula. O próximo que eu vou gravar é sistemática morfológica molecular. Mas não agora, tá bom? Então, deixa eu parar a gravação. Interromper a gravação. Tem mais aí, né? E a gente se encontra daqui a pouco, a parte 2 da terceira aula.